Eu sou Iago Bolívar e este é o Big Data Vênia, o podcast sobre Direito e Tecnologia do Jota e CTS da FGV Direito Rio. Se você está ouvindo este áudio ou nos vendo em vídeo, pode ter certeza de que você está sendo monitorado. O seu provedor de internet teve de te conectar ao site ou aplicativo. Os anúncios que aparecem ao lado são personalizados de acordo com seu histórico de navegação. Mas e o governo? O quanto ele sabe da sua vida online e como ele cuida de todos os dados que você obrigatoriamente tem de informar, desde a sua renda até os seus dados financeiros e de saúde? Quais são os seus direitos de privacidade e de acesso e quais são os limites que te protegem? Para conversar sobre este e outros assuntos, estão conosco Ivar Hartmann, professor e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, da FGV Direito Rio, e Yasmin Curso de Mendonça, advogada e pesquisadora do CTS, doutoranda em Sociologia no IESP e UERJ, e Walter Gaspar, advogado, mestre em Saúde Coletiva pelo IMS da UERJ e pesquisador do CTS. Após a discussão sobre o governo e os seus dados, teremos ainda o quadro Aba Anônima, com um assunto que os nossos participantes ainda desconhecem, e um quadro inominado sobre produtos e serviços de tecnologia. Vamos começar com uma discussão que nós começamos no outro podcast, na nossa estreia, que foi a LGPD, que foi adiada. Quando a LGPD foi adiada, muitas empresas comemoraram, porque vão ter mais tempo para se adaptar. Mas isso também adiou algumas obrigações do governo no cuidado com os dados do cidadão. Eu gostaria de perguntar para o Walter, para a gente começar, quais foram os impactos que o adiamento da LGPD teve sobre as obrigações do governo? Pois é, então, a LGPD estabelece, além dos seus princípios básicos e os seus fundamentos e os direitos que ela estabelece específicos para o titular de dados, ela tem um capítulo inteiro dedicado só ao uso de dados pessoais pelo poder público. Então, por exemplo, quando você tem uma entidade da administração pública usando dados, fazendo qualquer operação com dados pessoais, a LGPD exige publicidade desses atos, inclusive publicidade dos procedimentos e práticas que são aplicados, preferencialmente em um sítio eletrônico de fácil acesso, uma atribuição legal de competência e uma previsão legal daquele tratamento de dados, uma finalidade condizente com o interesse público, uma finalidade muito bem especificada e publicizada, né? E a indicação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é a pessoa responsável por fazer uma ponte entre o controlador dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular. E, além disso, esse capítulo da LGPD, ele, em regra, veda o compartilhamento de dados do poder público para o setor privado. Então, isso só pode acontecer em algumas exceções que são listadas na lei. Então, sem a LGPD, essa série de precauções que são previstas não são requeridas, né? Esse responsável é dentro de cada órgão do governo ou é um grande responsável? Porque a autoridade nacional não foi constituída, não é? Seria um responsável dentro de cada órgão, um responsável dentro da Receita, um responsável dentro do INSS e assim por diante. Isso, porque ele é o encarregado, ele é o encarregado pela operação de tratamento. Então, ele tem que estar ciente da operação de tratamento de dados que está acontecendo. Essa é uma boa pergunta que muito provavelmente a ANPD regulamentaria, porque eu posso imaginar um caso em que um mesmo encarregado seja responsável por mais de uma área dentro da administração pública, mas em regra seria assim, um encarregado para cada órgão ou para cada controlador de dados. Sim. O que nós tivemos agora foi um grande exemplo da falta de compartilhamento de dados entre os órgãos do governo e, de certa forma, da falta de um controle unificado do governo sobre os dados dos cidadãos, não é? Com o auxílio emergencial, o pagamento do auxílio emergencial, o governo alegou que tinha dificuldade de saber quem estava no cadastro único, cruzar esses dados com os dados da Receita, cruzar isso com dados bancários, saber quem tinha direito ou não. Eu gostaria de perguntar para o Ivar
Até que ponto essa, de certa forma, descentralização dos dados, esses dados dos cidadãos estarem em silos diferentes, se isso, por um lado, pode mostrar alguma desorganização do governo, se isso, de certa forma, protege o cidadão, e se, agora que essas bases estão sendo consolidadas, se isso pode representar algum risco. Eu acho que numa situação excepcional, altamente excepcional, como aquela que a gente vive hoje, né, uma pandemia mundial sem precedentes no mundo moderno, a gente tem que dar um desconto para o tempo de resposta e a qualidade da resposta de qualquer instituição privada ou pública. Eu acho que a gente não pode também exigir uma resposta perfeita do governo numa questão como essa, que envolve transferências de dados. Agora, o que importa na avaliação para realmente saber se está indo bem, se está indo mal? Essa centralização ela não é necessária. Não é falta de centralização de dados que causa atrasos ou que causa problemas. Centralizados ou não, o problema é falta de planejamento, de cuidado com os dados, de equipes capacitadas, treinadas e de um pensar de longo prazo, né? de um design de longo prazo que permita mapear esse tipo de situação no futuro ou situações parecidas e saber o que fazer, ter uma cartilha do que fazer, saber qual sistema vai ser utilizado, qual medida, qual procedimento, ter tudo isso já preparado, já testado. Essas são as coisas que fazem a diferença. Não precisa necessariamente ter centralização. A centralização ela é uma medida que tem pouquíssimas vantagens intrínsecas a ela e que, por outro lado, tem riscos muito grandes, né? Quais seriam esses riscos? O principal risco é que, quando tudo é centralizado, um vazamento significa o vazamento de tudo, ou de todos os dados. Se eu centralizo dados sobre INSS, sobre Previdência Social, sobre declaração de imposto de renda, sobre características ou dados do eleitor, tudo isso, né, diferentes facetas da vida do cidadão, tudo isso num banco só, um vazamento vai expor todas essas facetas ao mesmo tempo. Além do que, isso dá também um poder grande demais para qualquer órgão, subórgão, autoridade pública que esteja de posse dessa versão centralizada. Então, de novo, a centralização em si não traz nenhuma vantagem, são outros aspectos, outras medidas que podem trazer mais vantagens, e a centralização traz, sim, um risco e um problema intrínseco. Para Yasmin, eu queria perguntar sobre as variações nessa realidade. Não é? A gente tem realidades diferentes pelo mundo sobre centralização de dados dos cidadãos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma grande resistência a uma carteira nacional de identidade. Não é? Toda a questão federativa e a questão do controle da liberdade dos cidadãos. Aqui no Brasil, você pode também ter um RG você é obrigado a ter um RG, mas você pode ter um RG por estado, um RG diferente. Quais são os efeitos dessas diferentes centralizações e distribuições de base de dados sobre a privacidade dos cidadãos? Eu acho que, como o Ivar falou, um sistema centralizado ele pode trazer mais riscos, né, para o cidadão. Quanto mais descentralizado, claro, né, você tem mais dificuldade, talvez, do governo de implementar os serviços, mais dificuldade com burocracias em si, mas você tem essa mais dificuldade, talvez, de acontecer o risco de vazamento dos dados, né? De um dano maior com uma base centralizada. Você teria um exemplo de um outro país para falar para a gente? Acho que tem o exemplo da Aadhaar, que foi adotado na Índia em 2009, foi um sistema centralizado de dados que teve um sistema digital de identificação biométrica, que centralizou os dados de serviços públicos e que teve diversas falhas de segurança com vazamento dos dados. Esse caso do Aadhaar da Índia é bastante interessante porque teve até um caso tragicômico em que o diretor da agência responsável por supervisionar a implementação desse sistema, para demonstrar a segurança do sistema, ele publicou no Twitter o número identificador dele
e desafiou as pessoas a fazerem qualquer coisa, provocarem qualquer dano só usando aquele número. E o resultado, obviamente, foi que o povo criou uma conta para ele na Amazon, usando aquilo como documento de identificação, fizeram compra. Então, foi assim, foi desmoralizado ali no Twitter instantaneamente. Pois é. Trollado nacionalmente. Aqui nós tivemos o caso do general Heleno, que divulgou um exame dele de Covid-19 e usaram o CPF dele para, desde fazer conta na Netflix até filiá-lo ao PT. Não é? Falando um pouco agora sobre esses dados de saúde, Walter, você que estudou esse assunto, qual é a privacidade que o cidadão tem em relação aos dados médicos do SUS? Pois é. O SUS tem sobre o prontuário médico dele. Sim, exato. Isso é uma selva legislativa própria, né? Porque, assim, numa primeira camada, a gente tem o decreto 10.046. Não sei se vocês lembram, ele saiu no finalzinho do ano passado e ele veio substituir um decreto anterior, que era o 8.789, que trata, e esse decreto, os dois, né, esse mais novo, trata de compartilhamento de dados dentro da estrutura da administração pública. E aí, esse decreto 10.046, ele mantém o que o anterior já fazia, que era permitir esse compartilhamento de dados. E aí, quando eu digo dados, são dados de todo tipo, não é só dado pessoal. Ele mantém a possibilidade de compartilhamento de dados sem um contrato ou um convênio ou qualquer coisa que o autorize. E, além disso, ele ainda cria mais algumas especificidades. Então, ele cria, por exemplo, uma classificação dos dados entre dados de amplo acesso, dados de acesso restrito e dados de acesso específico. E aí, então, isso seria uma escala de acessibilidade a esses dados. Os de amplo acesso são dados públicos, os de acesso específicos são os mais restritos, que só podem circular dentro da administração e só podem ser compartilhados com uma autorização específica do gestor dos dados. E não podem ser compartilhados para terceiros depois que eles são enviados para um requerente. Um exemplo, os dados. Um exemplo, Walter, dentro disso. Então, a Receita Federal pode dar isenção de imposto para quem tem câncer. Se a pessoa fizer o tratamento pelo SUS, a Receita Federal pode requerer os exames e os dados sobre o tratamento de câncer desse cidadão para validar se ela vai ou não dar essa isenção? Então, os dados fiscais, eles estão excluídos desse decreto. Isso não responde exatamente essa pergunta, porque é o contrário. A Receita pedindo, seria o contrário, né? O fluxo no sentido contrário. Então, em tese, a Receita poderia fazer esse pedido, mas provavelmente ela pediria para a própria pessoa, né? Uma comprovação. Mas não existiria o risco, por exemplo, de alguém pedir os seus dados da Receita, porque os dados fiscais estão excluídos do decreto. Mas os dados médicos, eles são classificados como dados são classificados como dados específicos, de circulação específica. Então, esses são o tipo mais restrito de circulação, eles estão incluídos no tipo mais restrito de circulação. Aquele que teria, que dependeria de uma autorização específica, não poderia ser compartilhado com terceiros. Aí, isso tudo nesse novo sistema que foi criado pelo decreto 10.046. Isso é importante porque muita gente acha que, por ter plano de saúde ou usar médico privado, hospitais privados, o SUS não faz parte da vida dele, não é? O SUS é alguma coisa apartada e ele não utiliza os serviços do SUS. Mas, no fundo, o SUS tem dados sobre todos os cidadãos e presta serviço para todos, não é verdade? Exato. O SUS está em todo lugar. Eu desafio alguém aqui a comprovar que nunca usou nenhum serviço do SUS. É impossível. Além disso, quem usa o sistema privado de saúde indiretamente tem uma relação com o SUS, porque quando você, por exemplo, é atendido, você sofre um acidente e é atendido pelo SUS e você é segurado, em tese a sua seguradora deveria pagar uma compensação ao SUS por ter te atendido, porque você é segurado.
muitas seguradoras não pagam, mas em tese não, em lei, elas deveriam pagar. Nós temos toda a questão das vacinas também, né? Tem também. Vacinação, você vai fazer vacinação, a campanha de vacinação é o SUS que faz. As compras, tem muito medicamento que é compra centralizada só pelo SUS, alguns medicamentos de HIV, por exemplo, você não vai encontrar na farmácia. Então, tem muito. O SUS ele faz parte da vida do brasileiro necessariamente. Nós temos essa presença invisível em todas as discussões que acontecem nesta época, que é a pandemia, não é? E a pandemia permeia muito as questões de dados e o quanto o governo tem acesso aos dados e aos dados de saúde, não é? Eu queria perguntar para a Yasmin sobre essa pesquisa /levantamento /projeção que o IBOP está ajudando o governo a fazer com testagens amostrais para a Covid-19. Né? Eles estão tentando fazer testagem em pessoas assintomáticas, testagem por região, para tentar projetar o estágio da pandemia. Qual é a segurança desses dados? Né? Qual é o limite do uso desses dados de exame de saúde do cidadão pelo governo? A pesquisa está sendo realizada pelo IBOP, mas, na verdade, ela tem sido coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, né? E a metodologia da pesquisa está exposta, enfim, pode ser verificada publicamente. Eu imagino que deva ter também um comitê científico da universidade envolvido. Então, a privacidade dos dados é uma questão que eu realmente acho que não deveria ser uma preocupação muito forte. Se houver algum vazamento, alguma coisa do tipo, os pesquisadores vão estar envolvidos, né? Enfim, eu acho que tem o comitê científico da universidade deve ter uma questão de ética também por trás, um comitê de ética por trás também sendo responsabilizado, né? Então, eu acho que não deve ter algum problema de vazamento de dados, ainda que seja o IBOP, né? O realizador. Acho que a gente tem uma outra questão, talvez, que aí mostra um pouco mais sobre a realidade do nosso país, que é o furto dos testes, né, serem aplicados pelos profissionais do IBOP, e também a contaminação dos próprios, das pessoas que estão indo fazer as testagens em casa, né? Qual a segurança que essas pessoas estão tendo. Aí são outras controvérsias que têm aparecido, né? Por favor. Só um comentário sobre esse tema da pesquisa, puxando aqui a sardinha para a LGPD. A realização de estudos, a LGPD trata só de estudos genericamente, não especifica qual tipo. A realização de estudos por órgão de pesquisa, ela é uma das bases legais para o tratamento de dados pessoais. Então, a gente tendo a LGPD em vigor, uma pesquisa como essa poderia ser realizada com base nessa base legal, por exemplo. Pensando no interesse público em relação a dados de saúde de infecção pela pandemia, a gente tem o caminho contrário também, né? O acesso do cidadão a dados do governo ou do governante. Né? O presidente Bolsonaro resistiu, né, em mostrar os exames de Covid-19, houve ação na justiça, ele acabou mostrando. Qual é o limite da privacidade do chefe de governo ante esse interesse público, Ivar? Como você enxerga isso? Não tem, claro, uma resposta só, independentemente do tipo de exame médico e independentemente do político. Existem alguns critérios para nos ajudar a perceber qual que é a melhor resposta, onde é que está esse limite no caso específico. Uma primeira questão é qual é a hierarquia, digamos assim, né? Então, a gente espera um pouco menos de privacidade de um presidente da República do que de um vereador. É preciso uma responsabilidade maior, portanto, uma transparência maior por parte de alguém em um cargo de hierarquia mais alta. Segundo que, nesse caso específico, a gente tem um componente que envolve a função dessa transparência do exame dentro de um debate público atual. O debate público é justamente sobre o mérito e a conveniência do confinamento e de medidas para evitar o contato entre as pessoas. Nesse debate, e aqui eu não vou entrar no mérito das posições, mas uma das posições que é defendida pelo presidente é de redução desse confinamento, né?
E em meio a esse debate, ele tem participado de aglomerações e de eventos abertos, públicos, tendo contato direto com outras pessoas. É justamente por causa dessa discussão pública que o resultado do exame dele especificamente é relevante. Porque me parece que qualquer pessoa que está se colocando junto a esse debate público, se manifestando nesse debate para tomar uma posição contra ou a favor do distanciamento e da quarentena, nisso implica também uma responsabilidade que ela tem sobre o contágio que ela pode provocar de terceiros, especialmente se ela defende menos distanciamento. Então, me parece que a motivação principal das tentativas e dos pedidos para saber o resultado do exame do presidente, especificamente, é justamente a existência desse debate. Então, se a gente tivesse, ainda que fosse presidente da República, mas que não estivesse indo a aglomerações com frequência e que não estivesse questionando o distanciamento, me parece que a conveniência ou a necessidade da transparência em relação ao resultado do seu exame seria menor. Mas, de novo, são critérios e não vai ter uma resposta só para todos os casos. Eu imagino o Mandela, que é uma pessoa universalmente admirada, foi muito criticado pela forma de lidar com a epidemia de AIDS na África do Sul. Não é? Eu não imagino que houvesse um apoio generalizado a que o Mandela mostrasse o exame de AIDS dele, por exemplo, mesmo sendo criticado. Não é? Existe a questão de que também hoje nós estamos num tempo diferente e existe o grau de tolerância que as pessoas têm em relação ao presidente especificamente. Então, acho que pegando esse exemplo do Mandela, né, se na época ele estivesse publicamente se manifestando contra medidas de prevenção à AIDS e ele estivesse publicamente, inclusive sendo filmado, praticando determinadas condutas que, segundo o aconselhamento médico, aceleram ou aumentam as chances de transmissão desse vírus, e ele entrasse no debate público para tomar uma posição contra essas medidas de prevenção, me parece que seria relevante, sim, saber, a população provavelmente teria, sim, clamado por saber os resultados do exame sobre se o Mandela era soro positivo ou não. Eu acho que depende muito de como essa figura pública se coloca em um determinado debate. Ainda no campo da pandemia, o STF decidiu contra o governo no pedido do acesso à base de dados de titulares de linhas telefônicas, né? Mas esses dados estão sendo usados aí, até onde se sabe, anonimamente, para monitorar o isolamento social. Yasmin, como você acha que essas decisões se encaixam? E esses dados são mesmo anônimos, não é? Porque a anonimização é sempre muito tênue. Sim. Eu acho que essa decisão do Supremo ela não foi muito uma novidade do que se esperava do comportamento do tribunal, que tem seguido essa linha, como o Ivar descreveu também no artigo que foi recentemente publicado no Poder 360. Um levantamento do Supremo em Números, né, do Núcleo de Dados Jurídicos do CTS. Essa preocupação crescente com a privacidade e com a proteção de dados pessoais como direitos fundamentais, né? Pelo que eu tenho acompanhado, alguns estados eles têm feito uso de tecnologia para monitorar a população, provida por uma startup pernambucana de geolocalização, que é a Inloco. Ela foi responsável por criar uma métrica de isolamento social, mas que não tem muito o acesso à metodologia para a criação dessa métrica, parece que não foi liberado. Tem dados de mais de 60 milhões de dispositivos e tem provido para os estados essa tecnologia, né? O presidente dessa startup chegou a dizer que os dados são analisados de forma agregada, respondendo a essas críticas, né? E que não há identificação dos usuários, nem das linhas telefônicas, nem por RG ou por CPF. Mas também é uma questão que o próprio MCT afirmou em convênios que adotaria convênios com as empresas de telefonia, priorizando a questão da anonimização dos dados, que é uma questão, de fato, extremamente delicada nesse momento de vulnerabilidade tecnológica dos indivíduos. Também, em alguns estados, tem sido utilizado, em estados e municípios, o mapa de calor, com os dados também agregados, não granulares.
isso daí dificultaria a identificação dos indivíduos, mas uma outra medida também que pode dificultar a identificação, tornar a anonimização de fato materializável, seria reduzir a frequência de atualização desses dados dos mapas de calor, né? Ou seja, fazer em um período de tempo com a inclusão de mais eventos, enfim, para fazer com que fique a conexão mais precisa, enfim. Parece que sempre é uma dificuldade manter o anonimato, né? Tem que ser uma deliberação, tem que ser uma ação ativa para manter o anonimato, né? Porque parece que o padrão desse tipo de compartilhamento de dados é você saber quem é a pessoa. Ou inferir quem é a pessoa muito facilmente por cruzamentos, na verdade. Daí tem um dever do Estado de manter o anonimato, garantir a anonimização dos dados, né? Com a LGPD em vigor, isso seria ordenativo, né? Seria essa sua reflexão tangencia um outro tema, que é: a gente, de certa forma, sabe que está sendo monitorado pelo Google, pela Apple, pelo nosso provedor de internet. Então, de certa forma, a gente sabe que eles estão monitorando a gente. De certa forma, a gente sabe que, no outro campo, o governo está monitorando a gente. Mas quando essas coisas se cruzam, não é? Quando o governo começa a usar o nosso dado coletado por uma empresa e cruza com os dados do governo, isso começa a ficar um monitoramento muito mais severo, né? Porque o governo, de certa forma, a gente sabe que ele deve saber quanto a gente tem no banco, mas a gente não imagina que o governo saiba quais são os sites que nós estamos acessando. Mas o nosso provedor sabe. E quando essas coisas começam a se cruzar sem decisões judiciais, parece que a vulnerabilidade do cidadão fica muito grande, né? Nesse cruzamento, quando se juntam as duas coisas. O que você... Ivar, nesse aspecto, quais você acha que têm sido essas flexibilizações no uso de dados pelo governo sem decisão judicial? Que é o que parece que está acontecendo, né? Talvez a decisão judicial que acontecia antes a separação que existia antes era a companhia telefônica sabe para quem você ligou, para que vinha na conta ali o número para o qual você ligou. Mas o governo não sabia. Para o governo ter acesso àquele dado, ele precisava de uma autorização judicial. De certa forma, a gente tem flexibilizado o acesso do governo aos dados que as empresas têm sobre a gente. Eu acho que tem uma questão de fundo aí nesse ponto que você está levantando, que é o quanto a evolução da tecnologia e das práticas em sociedade afetam esse equilíbrio que a gente chegou a ter em algum momento, né? Um equilíbrio que tem que ser constantemente refeito. Então, em algum momento, antes da popularização da internet, a gente ficou muitos anos, né, com uma realidade muito similar, que era essa da ligação telefônica ser um meio de comunicação utilizado pela maioria das pessoas, e era muito claro para a maioria das pessoas como é que funciona mais ou menos essa tecnologia da comunicação telefônica, quem tem esse dado, quem não tem. Então, era fácil de chegar a uma resposta e que foi depois se sedimentando, digamos assim, se tornando mais ou menos bem definida sobre o conteúdo da ligação é uma coisa, a informação sobre para quem ligou, quanto tempo durou a ligação é outra, o conteúdo dessa ligação, o que as pessoas falaram na ligação, isso é absolutamente parte da esfera da vida privada dessa pessoa, isso não pode ser acessado pelo Estado livremente. Então, durante muito tempo, a gente conseguiu chegar, digamos assim, nessa conformação e não teve uma evolução tão rápida na maneira como as pessoas se comunicavam. Mas aí, com a popularização da internet e a popularização do uso de redes sociais, a comunicação mudou. A maneira de as pessoas se comunicarem mudou. E agora, as tecnologias que são utilizadas, os contextos e exatamente quais dados são produzidos e por quais empresas, isso não está mais tão claro para as pessoas e não está mais tão claro para os juristas, não está mais tão claro para os magistrados que decidem. Então, acho que ainda leva um tempo até a gente chegar a algum tipo de consenso sobre exatamente onde é que estão os limites de responsabilidade, que tipo de dado está fora, em princípio, dos limites, se precisa de uma autorização judicial, que tipo de dado não está. E é justamente nesse cenário de indecisão e de
ainda um processo de formação de alguns consensos diante de grandes novidades, profundas novidades, é que chegou a LGPD, né? Isso é uma das razões pelas quais ela é tão necessária, para ela dar um grande empurrão no sentido de a gente fixar alguns parâmetros, fixar alguns conceitos e alguns princípios. Você fala que a jurisprudência estava lenta demais, foi preciso um empurrão legislativo, uma lei mesmo. Não é nem que a jurisprudência estava lenta demais, é que tem certas coisas que a gente sabe que é perigoso até que exigir ou esperar que o judiciário possa fazer. Tem um limite do que dentro do balanço entre os poderes, o que o judiciário pode fazer e no quanto ele pode inovar. Tem certas inovações que a gente não quer que venham do judiciário, que a gente prefere que venham do legislador. Então, acho que o nível de complexidade do problema e a quantidade de microdecisões e definições de parâmetros que precisavam ser tomadas em relação à proteção de dados no Brasil só poderia vir mesmo do legislador. Não dava para esperar que tudo isso fosse produzido pela jurisprudência. Ainda nesse encontro aí entre governo e empresas privadas, mas de certa forma no sentido contrário, eu queria perguntar para vocês sobre esses aplicativos que se parecem com os aplicativos do governo. Não é? Qualquer pessoa que já teve a experiência ou participou de um projeto e precisou cadastrar um app na loja do Google ou na loja da Apple, viu o transtorno que é o tempo que demora, o quanto eles são, vou usar a palavra cuidadosos aqui, para fazer a aprovação dos apps. Mas, mesmo assim, nós estamos cheios de apps parecidos com os apps do governo, parecido com o app da Caixa, parecido com o app de auxílio emergencial, pegando os dados do cidadão. Não é? Como é possível que, com todos esses cuidados, haja esses apps iguais aos da Caixa? Porque como é possível que não haja uma curadoria dessas empresas? Então, separando aqui um pouco a plataforma de acesso, né, download de aplicativos da Apple e do Google, que são as maiores atualmente, né? Já faz muito tempo que a plataforma da Apple é mais restritiva. Ela impõe barreiras, um número maior de barreiras, e ela exige uma análise prévia e um cuidado maior e uma atuação maior da Apple como empresa hospedeira, digamos assim, nessa avaliação antes que aquilo se torne acessível, né, por terceiros. E o Google sempre teve um estilo, digamos assim, um pouco mais livre. Nos últimos anos, o Google passou a se aproximar mais do estilo da Apple e começou a estabelecer certas restrições. Agora, é muito fácil pegar só essa situação em que havia um aplicativo do governo que era necessário para a população em geral e que foi colocado em uma dessas plataformas, e aí houve fraudes, houve aplicativos que tentaram apresentar um conteúdo estético, né, uma imagem similar para buscar uma fraude, e olhar para essa situação e falar, bom, aqui isso mostra que Google e, de certa forma, a Apple também teriam que ter um cuidado maior, teriam que ter um poder maior para fazer esse filtro e para garantir essa segurança. Só que a gente tem que olhar também para os outros casos e que são afetados por esse tipo de política, esse tipo de restrição. Existem vários exemplos de aplicativos que prestam mais ou menos um serviço similar àquele de algum aplicativo da Apple ou do Google, e que, quando a empresa tentou colocar numa dessas plataformas, sofreu algum tipo de censura por uma questão de concorrência. Então, a dona da plataforma também tem um aplicativo que faz o serviço A ou B, vem uma outra empresa e quer botar um aplicativo que faz o serviço A ou B na plataforma, a plataforma cria barreiras adicionais e bloqueia, deixa um tempão sob análise, não dá muitos esclarecimentos. Então, no fundo é uma questão do quanto de controle eu quero dar para essas empresas. Mesmo nesse exemplo, que seria o exemplo que recomendaria mais controle, né, do aplicativo do auxílio emergencial, esse período em que tinha muito aplicativo falso sendo baixado e utilizado, ele não durou meses. Foi um problema? Foi, mas ele foi resolvido relativamente rapidamente. Tem uma outra questão também que entre eu pedir
pedir e aceitar mais controle por parte dessas duas plataformas, por parte dessas empresas hospedeiras, o que na minha opinião ia gerar muito dano, e entre isso e a alternativa de que o governo não faça um aplicativo para isso, e sim use simplesmente navegador, use HTML, eu prefiro a segunda opção. Sob o ponto de vista técnico, não me parece que existe uma razão para que o aplicativo para o auxílio emergencial fosse absolutamente necessário. Não tem nada a rigor que o governo pudesse viabilizar via aplicativo que não possa viabilizar via navegador. Então, tem que levar isso em consideração também. É verdade. Tecnologicamente, o que eles ganhavam? Algum controle de segurança ou a notificação? Qual seria a justificativa para o uso do aplicativo e não do navegador? Não é só o governo, a maioria das empresas também prefere cada vez mais ter o seu aplicativo, porque isso significa que a pessoa está interagindo, digamos assim, com o seu serviço dentro do mundinho que aquela entidade criou. O aplicativo passa a ser o mundinho dela, onde ela manda, e ela tem muito mais controle sobre acesso, sobre dados, coloca lá uma notificação para ela poder te mandar, né, um balãozinho, uma mensagenzinha a qualquer momento, enquanto está mexendo em outro aplicativo no celular. Tudo isso é mais difícil de fazer se o serviço é prestado via navegador, porque aí o mundinho é da empresa que desenvolve o navegador. Então, toda a empresa e, obviamente, órgãos do governo também querem que a relação se dê no mundinho em que ela manda. Então, essa tem sido a motivação principal para toda empresa e todo órgão querer criar um aplicativo só para aquilo. Não há real necessidade de ter aplicativo sempre para esse tipo de coisa, especialmente quando se trata das funcionalidades que permitam a pessoa ter acesso ao auxílio emergencial. A gente está numa situação em que o vasto mundo é bem mais importante que o mundinho, né? Especialmente nessa questão do auxílio emergencial. Eu queria, já que a gente estava falando aí das gigantes da tecnologia, né, da Apple, do Google, eu queria falar de um outro gigante de tecnologia, o nosso gigante de tecnologia, o nosso campeão nacional aqui, a Serpro, né, que é a maior empresa pública de tecnologia de informação do mundo, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros nem sabe o que é a Serpro, mas a Serpro está no centro da transformação tecnológica, do funcionamento tecnológico do governo federal, né? E tem esse orgulho de ser essa maior empresa pública de tecnologia de informação do mundo, e agora a intenção de privatizar a Serpro, né? E aí isso embute uma discussão sobre o acesso que a Serpro tem aos dados, tanto dos servidores públicos quanto de cidadãos, em todos esses aplicativos, em todos esses programas, né? Eu queria perguntar para o Walter como ele enxerga o papel da Serpro e como ele enxerga o impacto que pode ter uma privatização da Serpro sobre a privatização dos dados. Pois é, eu acho essa questão interessantíssima da Serpro, porque você tem uma base de dados gigantesca, você tem uma série de serviços que são desenvolvidos em cima desses dados, e aí privatizar essa empresa vai mudar completamente o regime que seria aplicado a ela com base na LGPD, né? Porque a Serpro, ela é empresa pública. Então, de acordo com a LGPD, se aplicam a ela as mesmas normas que aquelas que são aplicadas às empresas privadas. No entanto, a LGPD prevê explicitamente que quando uma empresa pública estiver operacionalizando uma política pública, aplicam-se a ela as normas específicas para o poder público, que são aquelas que eu já citei. A obrigação uma obrigação de publicidade especial, além de todos os princípios da administração pública, né? Então, você privatizar, você vai acabar com essa proteção especial, digamos. E além disso, tem também a complicação de que você está pegando um banco de dados imenso que foi formado com algumas finalidades específicas e em alguns contextos específicos e finalidades que são, em última análise, conectadas ao interesse público, porque é uma empresa pública,
e aí você transfere isso para uma organização que se torna privada. E aí a gente precisa, assim, eu acho que é uma questão de cunho filosófico mesmo, a gente pensar que você mudou completamente, na essência, os interesses de quem está controlando aqueles dados. Então você pode dizer ainda que aquelas finalidades originárias que foram usadas para a coleta dos dados, por exemplo, elas são legítimas, porque você mudou completamente o caráter de quem é o controlador, entendeu? Então acho que são questões muito interessantes a se pensar. Mas uma coisa é o desenvolvimento do software, a outra é o acesso à base de dados, né? Se o governo tivesse, no lugar de contratando a CEP, tivesse contratando uma empresa privada para fazer um aplicativo, um sistema de gestão de aposentadoria, INSS, qualquer coisa do tipo, não seria a mesma situação? O aplicativo é feito pela empresa privada, mas a base de dados é do governo? Não continua a mesma relação? Bom, aí isso vai depender do arranjo específico do contrato, né? Porque também você tem que ver quem é que vai ser o controlador e quem é que vai ser o operador dos dados. Às vezes você contrata uma empresa para prestar algum serviço, mas se você der suficiente capacidade de decisão, por exemplo, sobre os rumos que os dados vão tomar dentro do tratamento, você está configurando ali um controlador, porque o controlador é aquele que tem a capacidade decisória sobre os modos de uso dos dados pessoais, né? Então, e aí, se a empresa for um controlador, ela vai ter uma série de responsabilidades especiais que um controlador não tem. E do ponto de vista de eficiência, vocês acham que é eficiente ter uma empresa como a CEP? Pública? É uma pergunta. A pergunta é aberta. Você falou só para o Walter, se a Yasmin quer pegar essa, eu vou falar rapidinho assim, eu acho que sim, eu acho que é uma área suficientemente importante e complexa e essencial para a estrutura do próprio serviço público, de modo que a gente pode discutir, acho que tem mais a discutir sobre o tamanho, né, a capacidade, quais são exatamente as competências e áreas de atuação da CEP, por exemplo, mas a existência da própria entidade como entidade pública, eu acho que é defensável, sim. Eu também concordo com o Ivar, eu acho que é um serviço essencial, então a questão de você ter a possibilidade de lucratividade maior se fosse uma empresa privada controlando, né, dados, enfim. Eu acho que uma empresa pública, como o Walter explicou, tem outras responsabilidades, né, a serem seguidas, então, enfim. Acho que tem um outro ponto também que eu acho que se conecta com algo que a gente conversou mais cedo, que é o seguinte: existe certamente uma preocupação em se criar uma estrutura de vigilantismo estatal por meio do acesso aos dados pessoais, e isso é um risco verdadeiro se você não criar os mecanismos necessários para as salvaguardas necessárias em relação aos direitos dos titulares dos dados. No entanto, existe muito a se ganhar com o uso de dados também. E não só dados pessoais, mas dados em geral. Então, existem muitas iniciativas que são fascinantes, que se pode implementar usando um volume muito grande de dados. E se a gente for pensar, existem muitas situações em que quem detém dados que a gente poderia dizer que são dados de interesse público são empresas privadas. E elas que têm a capacidade de decidir quem vai ter acesso a esses dados, se elas vão compartilhar com um governo estadual, municipal, federal, sob que termos, entendeu? Então, se a gente pensar, por exemplo, uma empresa como uma empresa dessas de motorista, tipo a Uber ou 99 táxis, essas empresas que fazem transporte, os dados que essas empresas têm sobre rotas de circulação diárias são dados que muito provavelmente um gestor público
poderia criar um valor imenso para a sociedade se ele pudesse utilizar, entendeu? Mas E isso, assim... Você acha que é uma capacitação técnica para isso? A minha pergunta vai no seguinte sentido: a melhor forma de o governo usar a tecnologia em favor do cidadão é ter uma empresa pública, ou seja, a melhor forma de contratar um programador é um concurso público? Ou seja, a gente consegue essa flexibilidade de inovação e aparecer uma nova linguagem, eu preciso de um programador Java. Essa estrutura... As duas coisas não andam necessariamente juntas, né? Eu posso ter um órgão público onde não necessariamente os cargos-chave são preenchidos por concurso público. Eu posso ter um órgão público onde nenhum cargo é preenchido por concurso público. Né? Pois é. E é justamente a estrutura de empresa pública, por exemplo, já permite mais alguma flexibilidade, né, em relação a órgãos da administração direta. Falando ainda sobre o acesso do cidadão aos dados públicos, a gente falou muito da LGPD, mas existe uma lei que foi considerada um grande avanço na transparência do poder público em relação à sociedade, que foi a Lei de Acesso à Informação, né? A LAI. Né? Mas existem brechas também. Não é? Por exemplo, um jornalista pode ter acesso ao CPF dos beneficiários do Bolsa Família quando legitimamente ele está buscando cruzar os beneficiários do Bolsa Família com, por exemplo, base de sócios de empresa, afiliados a partido, e alguma coisa do tipo. Como a gente consegue equilibrar, Ivar, essa privacidade do dado do cidadão que está sob a custódia do poder público com a necessidade de transparência e de monitoramento dessas atividades pela imprensa? Por exemplo, um dado pessoal que está sob custódia do poder público vai, de certa forma, estar com pessoas da imprensa que não estão sob todos esses sob todas essas regras de cuidado desse dado. Como que a gente consegue equilibrar essas duas coisas? Eu acho que a Lei de Acesso à Informação ela já trouxe várias preocupações quanto a esse equilíbrio e me parece que ela faz esse equilíbrio razoavelmente bem. Ela já cria obstáculos, proíbe que o órgão público, mesmo que queira, responda a um pedido de acesso com conteúdo que vá violar a intimidade, a vida privada de alguma pessoa. Então, acho que isso, a lei meio que já lidou com isso e já resolveu isso. Eu acho que existe uma diferença entre o acesso a uma informação mediante um pedido e o quanto isso está ou não protegido pelo direito à privacidade versus uma divulgação que é parte daquilo que dentro do vocabulário da lei se chama de transparência ativa, né? De uma divulgação sem que haja um pedido específico, mas o órgão público vai lá e coloca na internet, por exemplo. O que dá para botar aí? Então, no caso do pedido específico, eu saber se fulano Beltrano é beneficiário do Bolsa Família, isso não me parece que isso esteja proibido pela privacidade dessa pessoa que é beneficiária. A informação sobre se essa pessoa é ou não beneficiária, não me parece que isso, se isso é informado como resposta a um pedido específico isolado, feito em relação a uma ou duas pessoas, ou 10 pessoas, digamos, não me parece que há uma violação da privacidade dessas pessoas. Uma coisa diferente se seria permitido, se seria uma violação do direito fundamental à proteção de dados, o órgão público liberar, né, a lista de CPFs de todas as pessoas beneficiárias do Bolsa Família, independentemente de alguém pedir, e não o CPF de uma outra pessoa, mas de todos os beneficiários. Isso é proibido, sim, não só em razão da proteção da privacidade, mas em razão da proteção do direito fundamental à proteção de dados pessoais. E é por isso que hoje o governo não pode simplesmente botar na internet uma lista com todos os CPFs de todo mundo que é beneficiário do Bolsa Família. Então, tem um pouco de nuance aí. E me parece que na regulação até agora sobre o assunto, eu acho que a gente alcançou bons equilíbrios. E essa nuance ela vai sendo julgada pelo órgão público que recebe o pedido? É inevitável que o órgão público que recebe o pedido tenha que avaliar e tomar decisões.
E essas decisões podem ser apeladas e revertidas com base a recurso a instituições superiores nessa hierarquia, e também pode ser uma decisão sobre uma negativa de fornecer uma informação que foi solicitada pela lei, que também pode ser questionada na justiça. Então, existe um sistema para recorrer e para ter uma revisão dessa decisão inicial do órgão público que, eventualmente, não atender todos os pedidos que foram feitos. Vocês, Ivar e Yasmin, concordam que esse sistema hoje ele vai se autorregulando e chegando a um bom termo em relação ao uso dos dados, ao fornecimento de dados dos cidadãos através da lei? Eu imagino que sim. Eu acredito que, como o Ivar falou, o sistema de revisão ele tem funcionado bem. A lei é um instrumento extremamente importante. Não vejo por que isso não vai se acomodando com o tempo. Sobre o Bolsa Família especificamente, a divulgação voltando ao decreto 10.046, né? A divulgação de dados cadastrais no Bolsa Família, ela só pode ser feita amplamente se for com o CPF mascarado. Então, isso está lá em algum instrumento normativo. Não lembro qual. O decreto em si não fala disso, mas é a forma como se expõe esse tipo de informação. Você dá até o nome completo, mas o CPF é mascarado. Falando em CPF e aproveitando o seu conhecimento de saúde, toda vez que a gente vai comprar algo na farmácia, eles pedem o nosso CPF. Né? Eles pedem o nosso CPF porque eles vão dar um desconto para a gente. Então, no fundo, se a gente pensar ao contrário, a gente hoje paga praticamente uma multa pela nossa privacidade. Se eu quiser privacidade, eu tenho que pagar um prêmio, eu tenho que pagar a mais. Não existe um desconto para eu dar o meu CPF. O que existe é uma multa por eu não dar o meu CPF, que às vezes numa compra de R$200 dá R$30, R$40 de diferença. Qual tem sido o uso desses dados, Walter? Qual é a segurança, a garantia desses dados dos CPFs? A pessoa pode dar o CPF dela com segurança, com confiança na hora de ir à farmácia e conseguir um desconto? E o governo tem acesso a esses dados? Quanto a segurança e confiança, eu não vou afirmar nada. Mas, assim, sem a lei em vigor especificamente, isso... assim, existe uma obrigação existem algumas obrigações a respeito de proteção de dados, quer dizer, de bases de dados em relações de consumo no Código de Defesa do Consumidor, mas fora isso, a companhia farmacêutica ou a farmácia que está fazendo esse programa, ela pode pedir, a pessoa pode dar se quiser o CPF. Quanto ao governo ter acesso, eu imagino que seja bem difícil o governo ter acesso. Esses programas têm muito, assim, por baixo dos panos, não sei, mas esses programas eles são muito problemáticos porque muitas vezes você faz ali na hora no caixa, você assina qualquer coisa, não tem tempo de ler direito, é um contrato de adesão, e exatamente você está com a possibilidade de pagar, sei lá, R$100 a menos em um medicamento que você precisa tomar. Então, é óbvio que você vai aceitar quaisquer termos que eles impuserem. É uma relação tão desigual em termos não só de informação, mas também de poder, que é difícil afirmar que esses contratos são assinados em condições perfeitas, entendeu? E além disso, a segurança de informação, dessas informações que são dadas também, assim, não existe uma auditabilidade, né, dessas empresas que estão coletando esses dados. Então, em tese, mesmo que elas afirmem que não vão compartilhar com terceiros, você não vai saber se elas estão de fato ou não compartilhando ou vendendo seus dados para terceiros. E parece ser essa a chave, não é?
o ponto central é o compartilhamento desses dados com terceiros, né? Porque se a farmácia usa o dado do seu CPF para te dar um desconto em algum remédio que você use ou te oferecer um desconto ativamente para um remédio que você usa frequentemente ou que você possa vir a usar, isso a gente está mais ou menos na nossa cabeça, mas é esse compartilhamento com quem esses dados estão sendo compartilhados, não é? Exato, isso é muito problemático, porque você cria uma série de... Assim, primeiro que, em princípio, isso não devia acontecer, porque quando você concorda em dar seu CPF para receber um desconto, sem saber que isso vai ser compartilhado com terceiros, você não está concordando com a história toda, você está, de certa forma, sendo enganado, porque você não está com todas as informações para poder decidir. Então, em princípio, isso já está errado. Assim, é uma relação... Sim. Oi? Mesmo com a LGPD não estando em vigor, o Código do Consumidor já proibiria, né, no caso. Porque já é uma violação de consentimento, né, e de desvio de finalidade. A minha interpretação do que o CDC proíbe nesse caso é praticamente nada. O CDC, na verdade, só exige que a pessoa cujo cadastro foi aberto seja informada. Exato. Uhum. Não exige sequer consentimento para a abertura do cadastro. Exato. O CDC é bem fraco nesse ponto. E assim, produto do seu tempo, não era razoável exigir que, né, o legislador e as pessoas naquela época tivessem noção do que a economia de dados viria a ser 15 anos depois, 20 anos depois. Né? Exato. E, assim, a gente tem pelo menos, por exemplo, o Marco Civil, que já especifica mais algumas normas sobre proteção de dados, mas aí o Marco Civil é da internet, né? Então, uma relação física de compra não vai estar coberta por ele. Isso aí. Mas, além da questão desse defeito do consentimento, tem também o risco que a pessoa está correndo, né? Porque aí esse compartilhamento do dado com terceiros pode provocar situações muito danosas. Se você compartilhar os dados sobre quais medicamentos você está tomando, você está comprando e presume-se que você está tomando, se você compartilhar isso com, sei lá, seu plano de saúde, por exemplo, o seu plano de saúde vai ter uma figura mais completa sobre o seu estado de saúde do que aquilo que você informou na hora da consulta inicial, entendeu? Ou o seu empregador, né? Ou o seu empregador, e aí também isso pode gerar uma série de dificuldades. Isso pode ser, você pode estar com alguma coisa que é cercada por algum tipo de estigma, alguma doença que vai te causar algum tipo de problema, né, nas suas relações sociais. No último episódio, eu pedi que vocês fossem parlamentares e sugerissem uma lei, não é, para melhorar a privacidade dos cidadãos. Agora eu peço que vocês sejam ministros do Supremo. Não é? O Supremo está julgando uma DPF e uma ADI sobre bloqueio judicial de apps de mensagem, bloqueio de WhatsApp, Telegram e assim por diante. Queria saber como é que vocês votam. A Justiça pode bloquear o uso de apps em todo o território nacional por descumprimento de ordens, como a entrega de informações ou mensagens de usuários ou de um usuário específico. Então, esse é o primeiro voto. E o segundo voto é: deve existir um backdoor? Ou seja, as empresas devem ser obrigadas a criar uma forma de acessar as mensagens sem criptografia para poder permitir o grampo judicial dessas informações. Então, eu gostaria que começasse votando pela ministra Yasmin, nossa relatora. Eu acho que, enfim, como ministra do Supremo, acho que eu sortearia aqui o princípio da proporcionalidade. Eu acho que o WhatsApp é o principal aplicativo de comunicação hoje em dia, né? Então, tem a questão do direito à comunicação pesando muito fortemente. Então, utilizando o princípio da proporcionalidade, eu acho que
o bloqueio da comunicação é uma medida muito gravosa, desproporcional. Pode até ser necessária, né? Ali teu critério da necessidade, mas não é nem adequada, porque fere gravemente a liberdade de expressão. E nem proporcional em sentido estrito, porque, sendo ponderada com o direito da comunicação, ela, de fato, é muito mais grave, né, para a vida social, você bloquear a comunicação dessa forma. O WhatsApp ele foi bloqueado no momento pré-eleições, por exemplo, por um juiz de primeira instância, né? Então, é muito complicado que isso possa acontecer. Em relação à segunda decisão sobre necessidade de ter um backdoor, eu acho que é uma questão muito frágil, né? De cibersegurança, mesmo é muito possível você violar esse tipo de conteúdo. Eu não acho que seja também... eu também seria contra a formação a possibilidade de backdoor. Então, o voto da ministra Yasmin em relação à backdoor é contra, e em relação à possibilidade de bloqueio judicial também é contra, né? Mesmo com a proporcionalidade, também é contra. Ministro Ivar, acompanha a relatora? Acompanho em parte. Eu separaria duas questões, né? A questão da medida do backdoor e a questão do quem decide sobre a suspensão. A primeira ela é um pouco mais fácil. Eu acho que poucas pessoas não enxergaram ainda quão problemático e quão ruim é um sistema em que um juiz de primeira instância, isoladamente, sozinho, pode suspender qualquer serviço. Não importa se é WhatsApp, imagina que fosse o equivalente, ele suspende a venda de todos os veículos da GM no território nacional. Qualquer sistema que permite que uma decisão dessas, na primeira instância, sendo tomada por um magistrado só, afete uma empresa em todo o território nacional, é um sistema que não funciona. Então, isso é em si um problema, é quem decide. Então, para mim, suspensão de um serviço ou de atuação de uma empresa, de oferta de serviço, de oferta de um produto, em todo o território nacional, é uma decisão que só poderia vir por parte do plenário. Não estou falando de decisão do Supremo, que aí pode vir liminar, monocrática de ministro. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões ocorreram em situações em que era um descumprimento de uma ordem judicial, e aí tem que dar uma certa também abertura para o judiciário de determinar que tipo de medida pode ser adequada para cada caso para garantir o cumprimento da decisão judicial. Então, acho que o plenário do Supremo, não ministros isolados, monocrático, o plenário do Supremo poderia ter essa flexibilidade para, num caso, indicar que, olha, para forçar o cumprimento de uma decisão judicial, que o único jeito é suspender esse aplicativo em todo o território nacional por um tempo. Agora, quanto ao backdoor, aí outra separação também que a gente precisa fazer, né? A conveniência ou não da existência do backdoor e quem que pode tomar essa decisão. Com certeza, qualquer que seja a posição contrária ou a favor à existência do backdoor, não cabe ao Poder Judiciário forçar uma empresa a criar esse backdoor. Me parece que isso, no mínimo, teria que ser objeto de lei. Então, só o legislador poderia criar esse tipo de obrigação para uma empresa. E, ainda assim, haveria um debate, me parece, bastante saudável e bastante interessante, com posições defensáveis dos dois lados, sobre se é constitucional, se a privacidade, se a proteção da privacidade das pessoas, o acesso à informação, da liberdade de expressão, uma série de direitos fundamentais permitem que o legislador crie essa obrigação do backdoor. Mas certamente isso não pode ser pelo judiciário. Agora, se eu fosse, digamos assim, né, deputado federal... O seu voto, ministro. Então, o meu voto seria de que o backdoor não deve ser criado. Mas seria um voto que eu faria que não poderia ser como ministro, que eu só poderia fazer como deputado federal. Ministro, se o senhor quiser legislar, o senhor dispute eleições e atravesse a praça. Tudo bem? Agora, então, nós temos uma divergência aqui em relação ao voto da relatora Yasmin. Como desempata o ministro Walter? Como Sua Excelência? Olha, eu vou fazer aqui uma amálgama entre os votos. Vossa Excelência. Voto médio.
Isso, exato, um voto em cima do muro. Não, eu acho de fato interessante a colocação do Ivar a respeito dessa ideia de que o backdoor não poderia ser criado pelo judiciário, mas poderia ser criado legislativamente. Assim, de fato, é uma ideia muito interessante. Eu como ministro, eu não tenho informação em tecnologia da informação, então eu não poderia afirmar tecnicamente que essa que criar um backdoor é ou não é a melhor ou a pior alternativa. Então, de fato, não cabe a mim decidir isso. Quanto ao bloqueio das comunicações, eu acho que tem esses aplicativos de mensagem, eles têm uma característica muito interessante, que eles são uma estirpe diferente, né, entre esse ecossistema da internet. Então, eu acho que se a gente pensar nas esferas de privacidade e intimidade, eles estão um pouco mais próximos do centro da nossa esfera de intimidade. A gente não publica, a gente não troca no WhatsApp as mesmas mensagens que a gente publica no Twitter ou no Facebook. Então, você impedir esse tipo de comunicação, eu acho que é uma intromissão muito grande na liberdade de expressão das pessoas e também para operacionalizar esse tipo de bloqueio, você poderia imaginar uma estrutura em que você estaria violando também a privacidade das pessoas e uma privacidade muito aguda, porque você não está falando de publicação no Facebook, você está falando de mensagens privadas que você trocou com alguém. Mas então, isso, de fato, eu acho que... Mas, data vênia, ministro, isso se aplica à escuta telefônica também. Exato, exato. Que com ordem judicial é possível, né? Me parece que nesse caso é menos uma questão da natureza da comunicação e mais da natureza da técnica, né? Da ferramenta da criptografia, coisa que a gente não tinha ali. Eu, na verdade, vou precisar eu esperar a matéria do Jota sobre esse voto, porque eu não consegui entender o resultado final, qual é a resultante disso. Eu vou ter que esperar a matéria do Jota sobre essa decisão dos ministros, mas, no geral, a gente tem aí que o backdoor não, só se for por lei, me parece, e o bloqueio não, vencido o ministro Ivar, que sugeriu aí que o Congresso trabalhe um pouco sobre essa questão, né? Mas agora, pegando os ministros na saída do plenário, eu gostaria de, como repórter aqui, perguntar como ficam as investigações se eu não posso bloquear alguém, se eu não posso grampear alguém, embora o WhatsApp e o Telegram, que seriam as coisas mais criptografadas, são as coisas que mais vazam do país também. A gente tem mensagem de presidente, a gente tem mensagem de ministro, a gente tem mensagem de deputado, a gente tem mensagem de todo mundo. Seja por hacker, seja por vazamento ativo dos interlocutores, né? Mas isso acho que revela justamente um dos aspectos do motivo porque você não deveria criar um backdoor, né? Porque você vai criar um ponto único, muito provavelmente controlado por uma pessoa, alguém vai ter essa chave, que vai ser um ponto único de acesso às informações de todo mundo. Agora você imagina se com a criptografia de ponto a ponto o erro humano já provoca vazamento, você imagina se uma pessoa controla o acesso às comunicações de todos os usuários. Um episódio de falha humana já acabou com a privacidade de todo mundo. Eu acho que, como eu havia dito, a fragilidade é muito maior com backdoor, né? Então... Agora nós vamos encerrando essa discussão e começando o nosso quadro que nós estamos estreando hoje aqui, o nosso quadro sobre produtos ou apps. Toda semana nós vamos escolher um produto ou app e discutir um aspecto dele à luz aqui da tecnologia, mas também do direito. Nós estávamos em dúvida sobre o nome, não é? Nós tínhamos aqui 4 nomes
para essa sessão, um chamado Ordem do Produto, outro Disponível Agora, outro Será que Pega e o outro Early Adopter. A gente delegou ao povo a decisão aqui. Nós já colocamos numa enquete no Twitter do Jota para ser votado. Enquanto nós estávamos aqui conversando, nós tivemos 86 votos. Em último lugar ficou Early Adopter, 9,3% dos votos. Depois, Ordem do Produto, que era meu voto aí. Estou vencido. Aí eu vou aceitar a voz do povo. Depois ficou Disponível Agora. Então, a nossa sessão sobre produtos e serviços, nossa sessão em todos os episódios, vai se chamar Será que Pega? Aqui com 47,7% desse sufrágio universal de 86 votos. Então, nós vamos começar o primeiro Será que Pega com a discussão sobre o TikTok. Não é? As crianças agora estão todas, os adolescentes, todos confinados aí e usando os apps, usando o celular cada vez mais. E o TikTok é a rede preferida agora aí das crianças, dos adolescentes, um pouco porque é a rede em que os pais não estão. Eles estão sempre procurando uma rede, é sempre uma fuga. Eles foram para o Twitter, os pais foram e eles vão fugindo. Agora, enquanto os pais não estão gravando vídeos dançando no TikTok, eles estão lá. Mas entidades de defesa das crianças de privacidade nos Estados Unidos apresentaram uma queixa na última semana ao FTC, alegando que o TikTok está violando um acordo para garantir a privacidade das crianças. Primeiro, porque o TikTok não teria excluído vídeos de menores de 13 anos que teriam sido publicados antes de haver um termo de consentimento para menores de 13 anos usarem a plataforma. E depois, a outra infração seria que o TikTok estaria, a partir de um registro específico que ele fez para uso de crianças menores de 13 anos, ele estaria compartilhando os dados de menores de 13 anos com terceiros para efeitos de publicidade. Né? Então, a nossa discussão agora, nesse primeiro Será que Pega, é se existe um caminho eficiente para regular o uso de dados de um aplicativo como o TikTok, o uso de dados pessoais de crianças que usam, e não tem como a gente impedir muito as crianças de usarem o celular. Vocês acham que existe um caminho eficiente para isso? Eu acho que esse tema é muito interessante por um aspecto desse direito à proteção de dados que se torna profundamente interdisciplinar. Porque quando você vai pensar nas obrigações do controlador dos dados em relação aos titulares que são menores de idade, existe uma série de obrigações de informação que tem que levar em consideração o contexto desses usuários, a capacidade deles de compreender a gravidade da relação em que eles estão se envolvendo. E então é uma oportunidade para as empresas pararem para pensar nas melhores alternativas de design, por exemplo, para você comunicar os riscos de criar o seu perfil no TikTok e começar a compartilhar vídeo à torta e à direito, com qualquer um que esteja acessando o aplicativo, entendeu? A ideia de que você precisa comunicar a essas pessoas os riscos e as oportunidades na linguagem delas, não pode ser em juridiquês. Sim, acho que perpassa muito o debate sobre educação digital mesmo, né? De estar informando. Ninguém vai proibir as crianças de usarem os aplicativos, isso daí enfim, fracasso. É necessário ter campanhas nas escolas, etc., de informação mesmo, para que as pessoas passem a compreender os dados como direito fundamental e como parte, né? O corpo é dado, a sua imagem é seu dado, não é? E vai ficar para sempre na internet. Então, é uma questão de informação mesmo para as crianças. Eu acho que é
o papel das plataformas também nesse sentido, né, de poder estar ali no próprio design, na própria interface do aplicativo, e de repente desenvolver algumas proibições de upload, de algumas para crianças, né? Não sei como é que eles fariam esse controle de fato, mas enfim, eu acho que isso poderia ser melhor controlado dessa forma. E além disso, o consentimento em relação, assim, pensando em LGPD, o consentimento em relação a criança e adolescente, ele tem que ser dado, assim, ele é muito mais controlado e ele tem que ser dado por pelo menos um pai ou responsável. Então, no contexto de um aplicativo de celular, por exemplo, como é que você vai confirmar que foi um pai ou responsável que deu o consentimento? E depois, se a NPD pedir uma comprovação de que foi um pai ou responsável, você precisa dar. Então, como é que você vai implementar essa ferramenta, entendeu? Você, Ivar, tem alguma consideração sobre o TikTok? Bom, respondendo a pergunta do quadro, pega. Acho que já pegou no Brasil, tá pegando. TikTok tá pegando geral. Eu acho que tem pelo menos um aspecto positivo aí, é que a gente tenha mais uma rede social grande, com uma grande participação, para a gente diluir um pouco, né, a concentração, ou seja, não tá, né, uma empresa só, dona de 3 redes sociais, ser basicamente dominante sozinha no mercado. Então a gente ter, né, além de WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente ter também o YouTube, agora a gente ter também o TikTok. Acho que isso é muito positivo. E em relação à proteção de crianças, eu acho que deve ser uma preocupação contínua, não só no TikTok, mas nessas outras redes sociais também. A gente não tem no Estatuto da Criança e do Adolescente regras ou cuidados adequados. De novo, né, mesmo com emendas, é uma legislação bem pensada, mas bem pensada para sua época. E aí, no artigo 14 da LGPD, a gente tem uma preocupação com dados de crianças e adolescentes, mas uma questão interessante que tem sido criticada é que o LGPD ela vai exigir a autorização do responsável da criança, né, pais, por exemplo, mas não vai exigir a autorização do responsável do adolescente. Então, digamos assim, a pessoa que tem 14 anos está desprotegida nesse sentido. Ela, embora, de acordo com o direito civil brasileiro, não seja absolutamente capaz para tomar suas próprias decisões, essa pessoa já pode dar esse consentimento sozinha, sem a intervenção dos responsáveis, dos pais, para que seus dados sejam coletados, processados, usados, tratados. Existem algumas propostas em discussão que são bem mais rigorosas e eu acho que são bem-vindas. Eu acho que, nesse caso, a gente precisa de um pouco mais de rigor mesmo, que é de banir, simplesmente, o uso de dados pessoais para direcionamento de anúncios voltados para a criança. Então, isso envolve a discussão sobre, por exemplo, no YouTube, pode ou não monetizar em cima de vídeo cujo público-alvo é criança. Porque isso cria todo um sistema de incentivos para, se isso é monetizado, então eu preciso saber mais sobre o meu público-alvo, então eu preciso coletar mais dados sobre o uso que crianças e adolescentes fazem, e assim por diante. Eu acho que esse é um debate onde a gente precisa ser mais rigoroso e botar mais limites do que no caso, né, de pessoas de 18 anos ou mais. E vocês já gravaram algum vídeo no TikTok, algum de vocês? Eu nunca gravei, mas eu já entrei para ver qual é. Por breves 3 minutos, me enchi e desinstalei. O TikTok, ele é um herdeiro espiritual do Vine, mas ele é uma cópia mal feita, né? Porque o Vine foi... As crianças não estão achando isso, viu? As crianças não sabem o que é bom, elas não viram os bons tempos da internet. Nunca ouviram falar no Vine. E você é uma early adopter, Yasmin? Do TikTok? Não, eu só abri por curiosidade mesmo. Acho que minha conta ainda está ativa lá. Mas só porque eu queria ver como é que... Olha, sejam quais forem as desvantagens do TikTok, ele tem uma vantagem enorme, que ele só tem 60 segundos. E nós já passamos de 1 hora e tanto aqui. A gente precisa assim, caminhar para terminar. Antes de terminar, eu queria falar com vocês agora o nosso quadro Aba Anônima, que é a discussão de um tema que vocês
que não tem diretamente a ver com o tema do programa antes e que vocês não sabem qual é. Hoje o tema da nossa aba anônima é paranoia. Eu queria perguntar para vocês qual é o maior cuidado com segurança digital que vocês tomam. Câmera no computador. Câmera do computador, né? Vocês bloqueiam a câmera do computador com um adesivo? Sim. Alguma coisa? Os três? Sim. Vocês acham que eu, por exemplo, não bloqueio? Eu tenho que começar a ficar paranoico e bloquear? Deveria. Agora, eu já, semana passada, capturei aquele vídeo que tu estava andando de cueca aí na frente do computador. Agora já foi. No futuro, eu posso vir a pedir uma quantia em dinheiro para não divulgar esse vídeo. Mas se tu quiser bloquear a partir de agora, pode bloquear. Agora eu já capturei o que eu precisava também. Na quarentena está tudo liberado. Naquele momento eu estava na praia. Mais alguma? Vamos lá. Primeiro, vocês já me deixaram paranoicos aqui. Tem que colocar um adesivo ali. Mais alguma coisa que vocês fazem? Bloquear o microfone da Alexa também. Você bloqueia o microfone da Alexa. Quando eu não estou usando. E você, Walter? Tem alguns aplicativos que eu não instalo no meu celular. Por exemplo, Facebook eu não uso mais, mas quando eu usava, eu não instalei o aplicativo, eu entrava pelo navegador toda vez que eu queria usar e eu apagava os cookies e o histórico e todos os dados logo depois de usar. O que torna o processo bem trabalhoso, mas quando você instala o aplicativo, você dá algumas autorizações que, quando você acessa pelo navegador, ele não tem, né? E usar uma VPN também é bom para você mascarar a sua atividade online. Em termos de navegador também, tem algumas ferramentas em alguns navegadores específicos. Tipo, o que você usa? Eu faço uso do Firefox, por exemplo. Sim. Então, tem indicadores de tracking para o Facebook, por exemplo, não saber quais sites que eu estou entrando e fazer ali o advertisement dele, né, em cima dos meus dados. Tem uma série de mecanismos de extensões do próprio Firefox para isso, para privacidade. É bem bacana. Agora que sabemos que o Walter não tem acesso digital nem às crianças com TikTok, nem aos idosos com o Facebook, e que nós temos que colocar aqui um protetor na nossa câmera, vamos encerrando o episódio de hoje do Big Data Vênia e anunciando que o próximo episódio vai fazer jus ao nome, porque nós falamos muito de Data Vênia nesses 2 primeiros episódios. No próximo nós vamos falar sobre Big Data. Nós vamos falar sobre o uso de Big Data, privacidade, a tecnologia, a regulação da Big Data e da estatística. E esse vai ser o próximo tema. Vamos parando por... raiz. Vai ser um episódio ortônimo. E vamos encerrando aqui, porque nós não somos o TikTok e já passamos aqui, eu acho, de 1h20. Eu agradeço, então, ao Ivar, a Yasmin, ao Walter, e no próximo episódio nós retomamos o Big Data Vênia, uma parceria do Jota e do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio para discutir direito e tecnologia. Um abraço. Obrigada. Falou, tchau.